Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha. Eu tenho um grupo onde ficam alguns amigos, algumas pessoas e alguns alunos lá e troco umas ideias de algumas coisas, né? E, e dentre essas coisas são às vezes os meus vídeos ou alguma coisa assim, tipo, o cara perguntando para mim se eu achava o, o Sabino o maior teólogo, porque eu já vou explicar isso. Essa questão do maior teólogo não é necessariamente que o Sabino se auto-intitula, ele nem acha isso. Isso aí foi mais uma brincadeira com relação a uma outra pessoa que eu passei a intitulá-lo de teólogo pernambucano, sendo o maior teólogo do Brasil. Isso é uma treta antiga que rolou há muito tempo atrás, muito complexa, e eu acho que eu já descrevi isso aí nos grupos. Então a gente faz mais uma brincadeira de falar que o Sabino seria o maior teólogo do Brasil, não que ele não seja, né? Ele é um excelente exegeta, inclusive uma pergunta se ele é um bom exegeta, e na minha concepção sim, é um bom exegeta. Lógico que existem pessoas assim, ele sabe disso, que é muito mais dedicadas até por questões de tempo, né? Porque ficam ali exclusivamente, estão mantidos por instituições, mantidos por muita grana envolvida por trás, que outras pessoas patrocinam. Então a pessoa tem um tempo muito maior do que aqueles que têm que batalhar também pela subsistência, né? Não só fazer aquilo que gosta e que se dedica, mas também batalhar pela subsistência. E essa é uma realidade muito grande. Então ele é um bom exegeta. E eu estava assistindo uma live como a live deve ter sido ontem, porque eu assisti, estava já hoje, agora de manhã, já estava com 15 horas que a live aconteceu, então provavelmente foi ontem, né? E nessa live o Sabino está falando lá, fazendo exegese, né? E eu estava vendo, e teve um momento lá que eles estão no capítulo 14, e aí depois o Sabino chama a atenção para o capítulo, o verso 14, depois chama para o verso 15, alguma coisa assim, nesse sentido. Por quê? Porque é impossível você fazer exegese de uma Bíblia. Cara, aqui atrás tem um monitor, tem umas coisas aqui. Eu ia pegar a Bíblia, mas eu acho que ela está colocada aqui atrás. Então, é impossível você fazer uma exegese de um verso só, por exemplo. Você vai fazer uma exegese de um verso? É impossível, você tem que fazer. Por que eu não gosto da questão dos versos? Porque os versos, eles, às vezes, um parágrafo é dividido, às vezes, em três versículos. Isso é ruim, isso leva a realmente a má interpretação de texto, a várias outras coisas, não só, até inclusive colocar coisas, né, que estão descontextualizadas naquele processo. Então tudo isso é muito complexo e eu não sou fã de versos exatamente por isso, né? Então, lógico, quando você vai fazer uma exegese, não tem como você fazer a exegese de um verso, não. Você vai fazer o exegese do capítulo inteiro, você vai fazer exegese de um livro inteiro, por exemplo, no caso da Bíblia que eu estou falando, você não vai fazer. É assim como a exegese que a gente faz, ou, né, no caso da hermenêutica, na questão jurídica. Não tem como você fazer analisando apenas um contexto ou um texto para poder chegar a uma conclusão definitiva das coisas. Então, a Bíblia é recheada de versos e que é um parágrafo dividido em dois, três, que eu já vi isso aí, quando você pega e vai colocar essa coisa em prosa, aí muda totalmente de configuração, né? Então, sim, de fato, Sabino é um bom exegeta, né? E eu não teria como dizer diferente, independente de qualquer coisa, como eu deixei bem claro, né? E a outra coisa foi alguém perguntando lá, só porque eu falei assim, olha, o Antônio Miranda
você está fazendo um bom serviço com ele. E de fato tá. Quem assiste os vídeos, essa live que eu assisti ontem, assisti hoje, que deve ter sido feito ontem, hoje é dia 1º, tá? Só para a pessoa se situar. Então, essa live que eu assisti, percebe-se claramente que o Sabino está ali como um tutor, inclusive, do Antônio Miranda, que tem melhorado. Né? O Antônio Miranda melhorou e vai melhorar um pouco mais, independente de qualquer coisa, se ele acredita ou não, não é isso que me interessa nessas questões todas. Eu digo que ele melhorou, por quê? Porque ele entrou, vamos dizer assim, nesse mundo youtubístico, um pouco, assim, principalmente nessa questão de que ele está defendendo agora, bem mais recente. Então, tendo esses contatos com todos esses estudos e todo esse material, é muito mais recente para ele do que para algumas outras pessoas. E, lógico, ele entrou nessa coisa um pouco fanático, né? Bem fanatizado mesmo. Ele estava bem envolvido com essa questão da... Rapaz, eu acho que tem alguma coisa no fogo aqui. A Janaína deixou uma panela e saiu. Então, eu senti o cheiro, assim, era, né? Então, ele estava, como eu disse, o Antônio Miranda estava bem mais recente nessa questão aí. Então, ele entrou num processo em que ele estava um pouco mais, vamos dizer assim, como qualquer pessoa. Quando você adere a uma ideologia, você é muito mais fanatizado, você é muito mais empolgado, você é muito mais sanguíneo. Então, você vem com muita voracidade em tudo, né? Tudo é muito espetacular e as descobertas também. Então, você vem com muita empolgação e vem para cima e às vezes nem tudo é força, né? Às vezes as coisas são no jeito e não na força, né? E aí, então, esse é um dos pontos, né? Então, assim, eu acho muito importante que as pessoas se dediquem. Eu sou assim, um entusiasta da questão de quem estuda, né? Eu sou entusiasta disso, da leitura, faz parte da minha natureza também, eu acho, né? E eu leio desde cedo, e os quadrinhos, meus gibis aqui fazem parte da minha vida, além dos outros livros, e é isso, né? Não tem muita coisa a falar sobre isso, né? Assim, essa é uma questão importante para mim. Uma outra coisa que estava falando, que eu falei sobre isso, foi me cobrado também, né? Perguntas que as pessoas fazem aí, pessoa perguntando sobre a questão lá que eu opinei lá e falei que o Sabino estava tudo ok, que não tinha nada para fazer nenhum tipo de correção na questão do zoroastrismo, né? Eu até falei que aqui eu tenho um livro do Nietzsche, que é Assim Falava Zaratustra. Estou olhando ele aqui para ver se eu consigo encontrá-lo aqui fácil. Assim Falava Zaratustra, de Nietzsche. Eu estou procurando, só não sei se eu vou encontrá-lo. Pô, agora achar a Bíblia aqui, ó. Cara, eu não estou visualizando Assim Falava Zaratustra. Mas ele está por aí. Em algum lugar o livro tá, mas eu tenho. E esse livro do Nietzsche, como vários outros livros do Nietzsche, é um livro um pouco difícil, né? Não é qualquer pessoa que vai dominar Nietzsche. Tem pessoas que são especializadas, estou olhando aqui ainda, tem pessoas que são especializadas em Nietzsche, então, portanto, essas pessoas têm vamos dizer assim, uma carga muito mais elaborada de questões de Nietzsche. Mas esse livro é um livro espetacular. Não vou ser hipócrita aqui, mas é um livro difícil, não estou conseguindo achar.
Então, beleza. É um livro difícil, não é tão fácil assim, mas é um livro espetacular. Então, fala exatamente de Zaratustra, ou seja, Zaratustra é o Zoroastro, né? Ou, vamos dizer assim, o líder, o fundador, o formatador dessa filosofia, né? Normalmente as pessoas ali do Oriente gostam de falar muito das religiões como filosofia. Isso você vai ouvir muito nas questões das, vamos dizer assim, das ramificações do hinduísmo ali dentro do contexto geral na Índia e em outros países que fazem parte ou que também são adeptos do hinduísmo. Então são diversas filosofias, eles se comportam como estudantes realmente, assim como se comportam os judeus e mais especificamente os muçulmanos, né, da questão de estudar. Não é uma questão só de ler ou de que outras pessoas interpretem, como acontece com o cristianismo. O cristianismo é uma religião em que as pessoas vivem sobre as interpretações e são diversas e é uma complexidade. Por isso que você encontra muitas pessoas por aí gravando diversos vídeos falando a Bíblia foi adulterada e tal. Falam muito disso, mas assim, contextualizar mesmo você não consegue encontrar, são poucas, então você tem que peneirar. E como eu disse, eu opto por assistir o Fábio Sabino e não muitos outros por aí que às vezes podem até fazer alguns bons trabalhos, né? Mas eu opto por ele ali, não só por uma questão de afinidade. Você acaba, não significa que eu concorde com tudo que ele diz, isso aí é natural, como eu tenho repetido, e é bom que seja assim. E aí outra coisa que eu falei foi sobre, que eu falei assim, olha, teve um rapaz aí, teve eu queria falar rápido ali de algumas coisas, porque eu ia sair aquele dia 29, era o dia do meu aniversário de casamento, 31 anos de casado. E isso foi um casamento civil, passou um malandro ali, um moto, né? Então, assim, e foi no meu casamento civil. O meu casamento religioso, que foi uma cerimônia de fogo, ou seja, um casamento tipicamente indiano, foi no dia seguinte, foi no dia 30, que foi ontem, né? Então, ontem foi o meu outro casamento. Então, a gente passou a semana inteira comemorando, porque desde sábado que a gente estava comemorando. Então, é isso. Acho que eu tinha falado uma outra coisa, mas esse também tá fácil aqui, né? Era sobre diplomas. Eu não quero, não é isso que eu queria. Olha, eu tenho carteira de trabalho, viu? Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Era questão de diplomas. Eu vou mostrar um pouco rápido. Já tinha falado, né, que eu tenho formação em história, e aí eu fui falar sobre o rapaz que falou que tinha formação em história e cultura afro-brasileira e indígena. E eu tinha falado para ele que eu tinha essa especialização, né? E de fato eu tenho essa especialização. Vou mostrar aqui, ó. E aqui também tem essa especialização. E também tem, que eu sou, como eu falei, sou licenciado em História. Estudei na Uninter de Curitiba. E após eu fiz na Uninter de Brasília, que aqui já é metodologia do ensino de História. Mas assim, isso aí é besteira, né? Eu não estou mostrando para nada, não. É só porque eu tinha dito que eu tinha essa especialização. E aí vocês já sabem como é que é. Mas eu tenho de fato essa especialização. Esses materiais estavam aqui porque eu tinha levado na Secretaria de Educação do Distrito Federal, porque eu passei no concurso para professor temporário aqui do Distrito Federal, então eu levei a documentação, então elas estavam todas aqui. Mas é isso.
né? Assim, não tem muita coisa não. Então foi só, até falei para o Fabinho, vai rolar um vídeo sobre essa live, né? Além de que eu tinha falado diversas vezes, não só via WhatsApp ali, mas eu escrevi lá no chat que a aula estava maravilhosa. E de fato foi uma excelente aula. Falei inclusive que era uma aula digna de estar nas páginas de algum livro, porque muito poucas pessoas, principalmente os cristãos, têm conhecimento de tudo aquilo que o Sabino trouxe ali. E aquilo ali não é nem, eu acho que ali não foi nem 10%, assim, de forma resumida, do que o material que provavelmente ele estudou, que foi um calhamaço de coisas, para alguns tópicos. Ele não falou de tudo, mas ele falou daquilo que era mais importante, ou seja, ele fez um recorte, que é o que a gente chama na faculdade quando vamos fazer algum trabalho. Ele fez um recorte de algo que ele queria atingir e foi aquilo. Não foi uma explanação sobre zoroastrismo de fato, mas ele fez um recorte da questão do monoteísmo do zoroastrismo e também dessa questão da divindade, da questão de um Deus poderoso e de um opositor ali, né, que no cristianismo vai se fortalecer de uma forma na qual eu até falei assim que o cristianismo criou um contraponto, ou seja, ele criou um alter ego, ou talvez um alter ego não, mas talvez vamos dizer assim, como ele falou de dualidade, essa questão, o mundo realmente é dual, e isso fica bem claro também nas religiões indianas, né, da questão da dualidade, do bem e o mal, do quente, do frio, do seco, do molhado. Isso eles exploram muito, né? Você hoje está feliz, amanhã ou daqui a pouco está triste, isso faz parte do mundo, né? Então essas coisas ele pontuou bem, né? Foi bem específico, mas faltou muita coisa. Como eu disse, não era o objetivo dele, era fazer o recorte daquilo que interessava para ele atingir o objetivo, para mostrar que as construções bíblicas, embora eu acredite nas coisas que estão escritas na Bíblia, isso é um outro ponto que pode discutir em outra oportunidade, mas percebe-se que outros povos, outras religiões, e muito mais antigas, elas são que talvez o cristianismo seja uma construção, né, de diversas vertentes que eles beberam da fonte, né? E existem alguns problemas, inclusive de questões de religiões, de alguns não aceitarem algumas religiões pelo fato de não haver escrituras, né? Então, ou seja, as religiões que não têm escritura não são religiões. As pessoas, quando vão falar, por exemplo, o judaísmo tem lá cerca de entre 15 e 20 milhões de praticantes. O hinduísmo tem mais de 1 bilhão de praticantes, contando com pessoas dentro e fora da Índia, nos países ali que inclusive já foram índios no passado distante, né? E esses povos, essas pessoas são praticantes, mas quando vão falar, porque vão falar só das religiões monoteístas, é porque as pessoas não têm interesse nas religiões orientais, não se interessam por saber sobre o taoísmo e sobre várias outras religiões, shintoísmo e tal, e acabam centrando toda vamos dizer assim, a força divina no cristianismo, no judaísmo e no islamismo. Então, às vezes, a palavra Alá é nada mais, nada menos do que Deus para nós. Não é o nome de um Deus, não é o nome do Deus. Não é assim, Deus tem um nome. Não é assim, não, é a tradução da palavra Deus, como é Deus para nós, como é Gott em alemão, como é God em inglês, e por aí vai. É só isso. Alá não é o nome de um Deus.
É o nome pelo qual, é a palavra pelo qual é chamado Deus. Assim como chamamos Deus, eles chamam em Alá em árabe, é só isso. Mas é isso. Valeu, muito obrigado, até a próxima oportunidade.